Gente, dá só uma olhadinha naquilo ali. O que é aquilo? Você está na sua escola e de repente se debara com uma cabeçona enorme feita de balão, feita de você mesmo. É isso mesmo, feita da sua própria imagem. Pois é, essa é uma das histórias macabras que mexem com a cabeça e imaginário de muita gente. Inclusive com a minha. Essa é uma das histórias mais perturbadoras do mangaka de terror Junji Ito. O episódio começa com a nossa protagonista, Kazuko Morinako, trancada, fiada no seu quarto, pois ela tem grandes traumas a respeito do que vem acontecendo. Ela olha a notícia na TV junto com a sua mãe e fica muito preocupada, pois a sua amiga tinha acabado de ir de arrasta para cima. Ela fica totalmente triste, pois era a sua melhor amiga. No funeral, elas e todos os seus fãs, Terumi Fujino, ela era uma grande conhecida da sua cidade, uma idol incrível. Todos estavam no seu funeral e todos queriam a resposta dos seus pais, que só falavam mesmo que ela foi de arrasta pra cima. Ninguém na escola ousava contrariar os pais, mas eles achavam estranho. Então elas ficaram reunidas conversando sobre o acontecimento. Elas acharam isso estranho, pois a sua amiga seria incapaz de cometer tal atrocidade. Enquanto isso, os fãs da falecida vão atrás de seu namorado, chamado Shiraishi. Os fãs da falecida cantora culpam ele porque ele nunca deu apoio devido à cantora, e por isso ela cometeu essa atrocidade com ela mesma. Kazuko interrompe a briga e diz que se eles não pararem, que ela ia acionar a polícia, pois eles estavam cometendo atos de vandalismo. Os jovens vão embora, mas o namorado da falecida se sente muito culpado pelo que aconteceu. Mais tarde, Kazuko se tranca em seu quarto com um pensamento muito forte a respeito da sua amiga, até que ela vê uma coisa na janela, algo que chama muita atenção. 2 semanas depois, os fãs de Terumi começam a ter o mesmo destino que ela, e bizarramente, várias pessoas acabam tirando a sua própria vida, aterrorizando a cidade inteira. O repórter vai entrevistar os jovens que ainda estão vivos. Eles alegam ver o espírito da Terumi assombrando eles. Eles alegam ter visto a cabeça de Fujino perseguindo eles no meio do bosque. A cidade se dividiu em 2 opiniões. Uns alegam que isso é um surto devido à grande influência que a falecida idol explanava, e os outros acreditam que isso não passa de uma coincidência. O assunto da cabeça flutuante se tornou um dos principais assuntos da escola e se incomodou Kazuko a um ponto dela ir procurar o namorado de Fujino. O namorado de Fujino disse que está sendo assombrado por uma cabeçona em formato dela. Ele começa a relatar que está sofrendo muito sobre esses assuntos. Ele agradece preocupação e fala pra Kazumi que o dia em que ele vê a cabeça de Fushimo de novo, ele vai fazer uma ligação e vai ligar pra ela relatando o acontecimento. Isso tudo mexeu com a cabeça da nossa protagonista, que ficou inquieta a noite toda. Foi quando ela recebeu uma ligação dizendo aonde a cabeça de Fushimo estava. Naquele momento que fez a ligação foi o Kazuko. Ele disse que a cabeça da sua namorada estava flutuando perto da estação de trem. Quando a nossa protagonista chega lá, encontra a cabeçona da sua amiga flutuando em uma posição lenta, indo em direção à floresta. Ela fica totalmente assombrada e aterrorizada com o que está vendo. Logo em cima, ela vê o namorado de Fujino tentando fazer contato com ela. Nesse momento, uma corda agarra o seu pescoço e, como já sabemos, é o fim para Shiraishi. Nesse momento, Kazumi tenta fazer alguma coisa, mas é tarde demais. A cabeçona de Shiraishi surge com a cabeça da sua namorada tentando beijá-la. Ao ver isso, Kazuko fica extremamente chocada com o que aconteceu. No outro dia, caminhando da escola, ela encontra suas amigas e ela decide contar com exatidão tudo o que ela viu naquela noite, mas nenhuma das meninas acredita nessa história. Os olhos de Kazuko refletem a imagem da noite anterior, até que elas olham para o céu e vê 4 figuras semelhantes a elas descendo do céu ao encontro delas. No começo, elas não conseguiam identificar as figuras, mas à medida que as figuras iriam se aproximando, ia revelando os rostos delas. De repente, as cordas começam a se soltar das cabeças, querendo levá-las. De repente, 2 meninas agarradas pelo pescoço pelas 2 cabeçonas, revelando o fim de 2. Enquanto isso, a nossa protagonista e a sua amiga conseguem escapar. Por um momento, as 2 amigas estão salvas, até que aparece um morador daquele lugar e, na tentativa de salvar, acaba atirando na amiga de Kazuko, que, consequentemente, aquele balão começa a se esvaziar, mostrando o verdadeiro balão murcho. Kazuko disse: "Nós estamos salvas, amigas." Quando ela olha
para o lado e também vê a sua amiga com a mesma feição do balão murcho. Ela se desespera. Ela vê a sua amiga murchando completamente igual ao balão. Ela começa a ficar desesperada e freneticamente ela sai correndo. Na rua ela vê vários balões, inclusive das suas amigas, perambulando por aí. Ela chega perto da sua casa e também vê cabeçonas dos seus pais e do seu irmão. Ela consegue entrar em sua casa. Com o passar do tempo, a maioria dos habitantes da sua cidade tem a sua cabeça levada por essas cabeçonas de balões. O noticiário informa para que ninguém possa esvaziar sua cabeça, pois teriam o mesmo destino que a sua cabeça. De repente, ao vivo, o repórter tem sua cabeça levada pela cabeçona de balão. De repente, o pai de Kazuko fala que ele vai trabalhar, que ia dar um jeito daquela cabeçona não pegar ele, pois os suprimentos estavam acabando, eles precisariam de sobreviver. Nesse momento, sua esposa e seus filhos imploram para que ele não vá, pois lá fora está muito perigoso, porém ele não dá ouvido e sai. Quando ele sai na tentativa de ir para o carro, ele é pego pela sua própria cabeçona. E nesse momento, a sua mulher e seus filhos olham freneticamente para a janela e vê também suas cabeçonas. A sua mãe começa a chorar e o seu filho diz que ele tem que ir buscar suprimento. Ele tem um plano. Ele pega o guarda-chuva e vai até a porta da sua casa. A sua mãe e sua irmã ficam olhando freneticamente para a janela. Quando a sua cabeçona aparece, ele joga o guarda-chuva e na tentativa de se salvar, ele corre para longe. Mas naquele momento a sua mãe já estava totalmente cansada, psicológico abalado. Ela, sem questionar, vai até a porta, abre a porta e sai da sua casa. Quando é levada e puxada pela sua própria cabeça, que fica planada pelo ar, Kazuko fica triste e abatido e ela se tranca e passa dias e dias na sua casa, chorando desesperada, pois parecia que ela era a única sobrevivente daquele lugar. Como é que ela iria se mantiver? A sua única esperança era o seu irmão. Então ela tem aquela esperança até que ela abre a janela e vê a sua esperança indo por água abaixo. O seu irmão não tinha resistido. Então ela começa a olhar e de repente aparece a sua cabeçona. E sem hesitação ela se entrega ao seu trágico e único fim. Nesse momento, a cabeçona joga uma corda para nossa querida protagonista, que sem hesitação acaba aceitando de fato que aquela era a única alternativa de sua vida e se junta a todos daquela cidade. Ela tem um fim bem triste, né, bem emblemático, porque eu assisti esse anime inúmeras vezes, mas no primeiro momento que eu assisti eu pensei que ela iria se salvar, mas não. Né, essa é uma das histórias mais emblemáticas, uma das melhores que eu assisti do Jiu-Jitsu. E se você tem alguma opinião para dar, pode comentar aqui embaixo que eu estarei lendo todas. Mas Jiu-Jitsu é exatamente isso, né? Explicação de um anime louco, onde a gente pensa que o personagem vai ter um fim e acaba tendo outro fim. Para começo da história, eu pensei que ela iria ter um fim melhor do que esse, mas ela acabou tendo o mesmo fim que os outros. O que você acha dessa história? Dessa história de balões flutuantes sobre a sua imagem e semelhança, buscando você freneticamente? Uma coisa que também que eu não entendi, que eu gostaria de entender, é como que surgiu essas cabeçonas desses balões. Qual foi o real motivo para essa cidade toda ser dizimada? Para essa cidade toda ser totalmente acabada desta maneira? É um dos mistérios que a gente não vai poder ter a resposta. Se você tiver uma resposta, por favor, vou pedir de novo para que você possa escrever. Outra situação triste que eu achei do anime foi do namorado da Aido, que se sentiu culpado pela perca dela e quis se juntar voluntariamente a ela na esperança de tê-la de volta. Esse é um anime bem emblemático que nos faz pensar sobre a nossa capacidade de amar, de pensar e de nos mover em certos tipos de problemas na vida. Quando a mãe de Kazumi não teve mais opção, ela totalmente se entregou. Isso reflete nossas fraquezas. O mesmo aconteceu com Kazumo, já que ela também foi a única sobrevivente e não tinha nenhuma alternativa. Enfim, todos os personagens de Jiu-Jitsu parece que não tem nenhuma alternativa, né? Elas acabam se entregando ao óbvio. Esse clima de terror e de uma falsa esperança só esse anime pode nos dar. Galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu comentário abaixo, aperta o sininho e me segue.